Com tudo isso que a gente está ouvindo aqui, de uma coisa eu tenho certeza. Em dois momentos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no capítulo 18, tem um versículo que me chama muita atenção e eu acho que é bem oportuno para esse momento. Algo tremendo foi ligado em Caxambu, na terra. Então, essa ligação também aconteceu nos céus. Um nível de aprofundamento. Amém. Um mergulho bem profundo, Ronaldo. Amém. Sabe? Então, é exatamente esse texto também que o Manuel trouxe sobre essa brasa que tocou os nossos lábios e nós somos purificados. Cara, é fantástico. Às vezes eu fico assim tentando, eu reunir aqui ontem à noite com o Ogla, Sormani, mamãe, exatamente para conversar um pouco da viagem, que a semana foi corrida e nós não paramos para conversar. Eu não, eu quero muito, eu quero ouvir mais. E a gente parou um momento, eu falei de assuntos interessantes, né? E toquei naquele ponto em que, na viagem de volta, e desde a ida também, nós vimos, eu creio que eu falei com alguém lá sobre isso. É como a aeromoça, quando ela nos orienta, em caso de algum problema, tá, vai cair uma máscara sobre você e você coloca a sua máscara. Se estiver usando máscara, é bom que retire para colocar outra máscara. E você coloca primeiro a sua máscara para depois ajudar os demais que precisarem de ajuda. Ou seja, a orientação é que nós primeiro estamos absorvendo essa glória, essa coisa maravilhosa, essa visão diferente de tudo que a gente já viu, desse aprofundamento. Porque muitos virão com essa sede. E quem vai falar? Né? Perguntaram para Jesus, mas se não houver quem fale, isso até as pedras vão clamar. Se não tiver quem fale, não se preocupe. As pedras também clamarão. Mas nós somos essas pedras vivas. Nós estamos aqui para realizar essa vontade dele. E isso está acontecendo. Eu creio que foi ligado, de fato, sabe? É algo que a gente vinha experimentando, essa unidade de estar juntos, como Paulo Henrique mesmo falou. Todo o esforço que a gente vem fazendo, desde o primeiro momento, Paulo, eu creio que de 98, quando estivemos lá em Neves, para cá, cada ano é um esforço que a gente faz para experimentar isso. E estamos experimentando. Imagina a glória disso vivido numa constância. Em um momento nós podemos ir para lá sem se preocupar mais nem com passagem aérea ou com terrestre, mas simplesmente de querer estar lá e ser possível. Sabe? Então nós vamos estar realmente num nível mais elevado. A aeronave decolou e agora as barreiras já não são tantas, né? A gente encontra muita barreira quando está neste nível aqui de terra, se preocupando com programação, com liturgia. Ah, eu vou falar assim, eu vou falar assado. Quem fala é A ou B, e isso vai. Isso é legal que aconteça, uma organização, uma coisa com ordem e decência, né? Como amados irmãos das igrejas costumam falar, que às vezes eu falo a maneira como nós nos reunimos. E quem é o pastor? Jesus. Não, mas tem que fazer com ordem e decência. Olha, Jesus é o pastor e não tem ordem nem decência na visão de algumas pessoas. Porque tem que ter um cara que fez teologia e tem um PhD e fale grosso que nem Ronaldo. E se não for, não tem unção, não está abençoado. Eu fui me apresentar na igreja da Assembleia de Deus, não criticando, só para lembrar. E só porque eu não dei um glória a Deus, um aleluia, cantei um hino, me sentei, o cara disse só para ir. Vem para aqui dizendo que é batizado no Espírito Santo, vem para cá, não dá um glória a Deus, um aleluia. É nada, isso nunca foi batizado, não. Então, assim, às vezes a gente tem essas programações, essas organizações, mas quem está no controle de tudo, quem está no comando, né, Paulo? Quem está no comando é o Elion e ele nos deu o controle. Nós sabemos controlar, sim, quando nos dispomos para ele
e deixamos fluir. Nós somos fonte. Estamos a gestação de Cristo, né? Ele está sendo gerado em nós e toda essa palavra gloriosa, o Cristo, sendo formado em nós, ela já chegou o momento, né? Chegou o momento de gerar ela, de sermos fonte desta palavra, de fazer ela gerar na mente, no coração das pessoas, porque elas precisam desse alimento. Elas precisam do verdadeiro alimento. E o que aconteceu lá foi isso. Eu acho que os atributos de Cristo foi manifesto lá no nosso meio. Os atributos de Cristo foram manifestos de uma forma simples. Eu falando com a família da minha nora, mais uma vez tocar nesse assunto, que hoje também foi muito abençoado hoje à tarde, né? Anselmo, como você explica a questão assim de você crer em ressurreição, você crê no céu, paraíso, nós vamos para lá? Eu disse a ela, olha, eu saí de casa em paz. Viajamos até aqui, não nos aconteceu nada. Nós chegamos aqui e encontramos paz, onde vocês mesmos estão maravilhados com a nossa visita, vocês estão felizes. Você disse isso para mim, que foi muito bom a gente ter vindo aqui visitar vocês. Então, estou vendo que vocês estão felizes. Nós fomos para a praia. Recife, está todo mundo dizendo que a violência tem aumentado. Nós ficamos aqui na praia, conversamos, brincamos, tomamos banho de mar e conversamos mais. E aí estamos vendo a tarde cair, vamos voltar para casa e comer um bolo, tomar um café. Nada de mal aconteceu. Isso aqui é o céu, nós estamos na presença do Pai. O Espírito Santo está nos guiando a toda verdade. Isso aqui sou eu, é a minha verdade. Eu estou falando isso para você, eu estou me apresentando a você. Isso para mim é céu. Isso para mim é paraíso. O mundo jaz no maligno, ele está um caos e muita gente está passando por situações difíceis hoje, mas nós estamos aqui em paz. E o meu Deus, El Elyon, ele é presente. Ele não será El Elyon amanhã para mim. O Deus Altíssimo, ele não foi. Ele é presente. E ele se faz presente onde quer que eu esteja. E eu estou no céu porque tem um texto que diz: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu e que sempre esteve no céu. Então, Jesus se manifestou, se fez carne entre nós e estava no céu. Como é isso? Então eu estou no céu porque Cristo habita em mim. Eu sou um com Cristo. Nós somos um em Cristo. E aonde nós formos, vamos levar essa presença de Cristo, do Santo Espírito, e o céu virá, e o céu estará conosco. Isso é a presença do Altíssimo. Então, falei para ele nesse nível, e eu acho que isso foi ligado para nós aqui, e é um exercício agora. Agora nós aprendemos, mas eu pelo menos aprendi mais esse exercício. Temos que estar com a mente bem livre, não se olhar as coisas de forma diferente, realmente negativar o negativo. Então, essas coisas tudo faz muito sentido para mim, Ronaldo. Tudo que a gente vem trabalhando faz muito sentido, isso está muito claro. Tudo que está sendo falado, tudo que a gente tem gravado e agora transcrito, isso está sendo muito marcante para nós. Pelo menos para mim está sendo glorioso demais. Amém, Anselmo. Isso é importante, muito bom. Essa disposição mental aí que ajuda a gente a crescer cada dia. Eu vejo também que uma coisa que a gente fez lá, que aconteceu lá em Caxambu, o fato de no último dia lá nós entrar na cozinha lá e cercar todo mundo, né, fazer um círculo em volta de daquelas pessoas que estavam na cozinha e abençoá-lo, tocou muito ele. Eu creio que, como o próprio Jesus disse naquela época, né, sinto que de mim saiu o poder quando ele disse isso e tocou as pessoas, né? Eu acredito que aquelas pessoas que
estava na cozinha ali, que foi pega de surpresa, foram tocadas. Eu quero acreditar que no próximo encontro elas estarão lá e num outro nível de experiência, de fé e de participação, viu? Amém. Amém. Isso mesmo, Manel. Confirmo, Anselmo, essa questão de que houve um algo novo aqui, né, nesse encontro, né? Realmente houve algo do Pai mesmo, mostrando que um novo período, né? Vamos dizer assim. Como diz lá em Romanos, né, que toda a criação, ela geme, né, aguardando a manifestação dos filhos, né? E fala que também nós mesmos gememos, né, aguardando essa redenção. Eu creio que nós tivemos nesse encontro uma consciência maior disso, né? Dessa nossa consciência como filhos, dessa nossa consciência como participantes desse corpo de Cristo. E eu acho que essa consciência é que vai nos fazer avançar mais, né? Vai nos fazer realmente contagiar as pessoas, né? Como Jesus falou, né, na oração sacerdotal lá em João 17, né? Que ele fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, né? Então ele tem transmitido a glória, né, que o Pai tem dado a ele, para que nós sejamos um como eles são, né? A fim de nós sermos aperfeiçoados na unidade. Então, sermos participantes da sua glória, né? É o que ele está querendo para nós, né? Realmente não é pouca coisa, né? Nós sermos participantes da sua glória. E nós podemos experimentar um pouco disso, né? Através da experiência que nós tivemos lá. E realmente foi glorioso os momentos ali, foi glorioso. Foi um céu, né? Como o Céu falou. Experimentamos um pouco do céu ali naqueles dias, né? Da presença do Pai. Foi algo assim tremendo e realmente é isso que o Pai quer. É esse sentimento, essa convicção, né? Que Ele quer nos dar, né? E nesse mesmo texto, né? De João 17, né? Tem um versículo que é muito forte também, né? Que ele fala que no comecinho, né? Mas agora eu vou para junto de ti, né? Jesus falando ao Pai. E isto eu falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo, né? Então, para que nós tenhamos o gozo dele completo em nós mesmos, né? Temos o gozo completo dele em nós mesmos. Então, é isso que Cristo quer realmente de nós, né? Então, é uma vida realmente plena, né? É uma vida plena, de realmente as dificuldades, os problemas não são nada, né? Realmente perto do que o Pai quer realmente fazer na nossa vida. Então, é essa consciência que tem que estar muito forte, né, no nosso coração. Nós não podemos mesmo nos limitar, nem nos deixar nos limitar por nada do sistema, né? Tenho certeza que vão acontecer várias coisas justamente para poder nos impedir de andar nisso, né? Realmente é a oposição natural das coisas, né? Acho que o Pai mesmo permite isso, né? Até o Cláudio uma vez falou isso, né? Que quando você se determina muito alguma coisa, Deus pede para Satanás, vai lá e vê se ele quer realmente isso, né? Então, quer dizer, ele manda os obstáculos para provar se realmente a gente quer. Até que ponto a gente está determinado, né, a andar nisso, né? Então, as dificuldades vêm, mas não é para nos impedir, é para provar a nossa convicção, né? Até que ponto a gente acredita nisso. Então, assim, se vê um obstáculo, vamos ser exímios atletas, né? Vamos pular rapidinho. Se não dá para pular sem vara, vamos arrumar uma vara, aprender salto de vara, vamos fazer o que for preciso, mas não vamos parar mais, né? Vamos crer realmente que é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para um nível novo, né? É um nível novo de ação, um nível novo de experimentação, né, do que ele tem falado. É a glória dele em nós, né? Não a nossa glória, mas a glória de Cristo em nós. Essa glória que realmente ele quer manifestar através do seu corpo. E essa glória que vai fazer nessa diferença no mundo, né? Como diz lá em Isaías 32, né? Reinará um rei com justiça e com ele reinarão príncipes, né? Serão refúgio contra a tempestade, fontes de água em terra sedenta, né? E aí vai. É isso que o Pai quer, né? Então, essa semana a gente tem visto aí o julgamento do STF, né?
pessoas sendo condenadas lá em lote, né? Então, independente do que fizeram, né? Um julgamento pronto, e a gente vê, assim, tanta justiça sendo feita, né? E o que a Bíblia fala, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Então, não que a gente vai buscar agora a condenação do STF, não que a gente vai buscar, né, a punição, criar a morte de ninguém, não é isso. Mas é clamar por justiça, né? O que é justiça? Não é condenação. Justiça é fazer o que é justo, o que é reto, o que é bom, o que é puro, o que é amável, né? É o que o versículo que Paulo colocou de Filipenses, né? Isso que é justiça, né? É isso que o mundo carece, né? Carece do amor do Pai, carece daquilo que é correto, daquilo que é perfeito. É isso que a gente tem que transmitir. Então, não é correto fazer o que aconteceu, o que está acontecendo, não é correta essa submissão, não é correto esse domínio do mal como tem acontecido, né? Então, que haja realmente essa manifestação dos filhos. Haja realmente esse fluir do Espírito Santo através de nós, né, que somos o seu corpo. Né? Que realmente nós não nos limitemos, né? Realmente nós não vamos nos enxergar como o mundo quer que nos enxergarmos, né? Mas possamos nos enxergar como o Pai nos enxerga, né? Pelo sangue de Cristo, puros pelo sangue, lavados, né? Purificados, tocados, né? A língua, como o Manuel falou, mas que não justos, mas justificados, né? Por Cristo, né? Não sou justo, mas sou justificado, né? Não sou puro, mas fui purificado, né? Eu sou um vaso de barro, mas estou revestido de ouro, né? O ouro de Cristo, né? Isso que importa. Né? Então, não interessa se o vaso é barro. O importante é que é o revestimento, né? E é assim que o Pai nos vê. E assim o mundo nos veja também, né? Então, importa que os homens nos reconheçam como ministros de Cristo e provedores dos mistérios de Deus, né? Haja essa consciência plena em nós, né? Haja essa consciência plena. Amém? Amém. É gratificante, agradecimento, né? E uma ótima noite, um bom descanso para todo mundo. Amém. Amém. Está fazendo calor, Manuel? Oi? E Pilar, está fazendo calor? Não, tá até fresquinho aqui, tá chovendo, né, direto aqui. Eita. Rapaz, choveu esses dias bastante aqui, hoje o tempo passou nublado o dia todo, o sol não apareceu, não. Olha, precisa orar aí para poder tomar autoridade sobre esse local aí, cara. Precisamos terminar essa obra. Estou contando É verdade. como canal da autoridade de Cristo aí nesse local aí. Amém. Temos que posicionar aí essa cidade se submete à autoridade de Cristo. Tomamos Amém. conta Amém. sobre Amém. qualquer princípio, Amém. qualquer potestade que possa, de alguma forma, estar aí manifestando, né, essas situações aí. Qualquer espírito elemental também agora se submete à perfeita vontade dos filhos do Altíssimo, Amém. Amém. manifestando a autoridade de Cristo sobre esse local. Amém. Amém. Só chove se você quiser. A gente tem que ver que é o seguinte também, além da questão da chuvas, né? Precisa de haver agilidade por meio do poder público, porque está muito devagar o poder público. O cara está falando de contagem regressiva para a inauguração do teleférico, mas não fizeram nada. Fizeram nada. Então, precisa que haja uma agilidade, um toque nesse prefeito, nesse secretário, para que eles façam alguma coisa. Então, nós já tocamos o coração deles. Declaramos que todas as mentes, todos os corações são agora levados cativos em obediência ao senhorio de Cristo Jesus. Amém. Declaramos que as coisas aí em Pilar funcionam segundo a iniciativa divina. Amém. Nós não queremos nada mais, nada menos do que a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre essa cidade, Amém. sobre essa obra. Amém. Honra e glória. Amém. 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 Acreditamos sim. Abençoamos as autoridades de Pilar e declaramos que elas realmente se submetem ao Amém. que Cristo Jesus determinou para essa obra. Amém. Né? Amém. Então, ele pensou, Amém. declaramos sol, declaramos tempo bom, declaramos corações abertos para o final dessa obra.
Que Amém. ela Amém. seja bênção, tanto para Amém. a Amém. cidade de Pilar, como todos que estão trabalhando nessa obra. Amém. 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 Declaramos também uma unção de espírito para os moradores dessa rua, né? Onde passa o teleférico. Né? Amém. Toda sentimento de mágoa, de tristeza, de angústia que eles têm sentido em relação ao teleférico seja mudado, né? Que eles Amém. tenham prazer em ter Amém. aquele teleférico ali, que seja a bênção na vida deles. Sim. Amém. Amém. Enxergar realmente a obra do Pai ali, né? Então que haja solução, que todo problema seja resolvido, né? E que eles Amém. fiquem em paz e que sejam abençoados, né? Amém. Por esse teleférico. Haja essa direção. Amém. Amém. Semana abençoada. Amém. Com a saúde de Cristo em vocês e em mim também, nessa gestação da natureza de Cristo em nós. Amém. Amém. Tudo Amém. perfeitamente, segundo a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Amém. Fortalecemos aqueles que ainda se sentem fracos, declaramos alegria naquelas pessoas que ainda se sentem um pouco tristes, declaramos vitória naquelas pessoas que ainda acham que podem ser derrotados. Você não pode ser derrotado, é Cristo em você. Amém. Tá? Amém. Temos a perfeita unção de Cristo, nos curando, nos purificando, nos lavando, Amém. né? E a certeza do sangue do Cordeiro nos cobrindo. Amém. É uma condenação em nós. Amém. Amém. É Amém. isso. Amém. 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 Apropriamos também. Amém. Semana de vitória no amor e na liberdade de Cristo. Amém. 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 E nos alegramos grandemente com aqueles que estão chegando a nós. Amém. Amém. Amém.